volta com Enigmas. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Paula, bem-vindo ao Enigmas. Gratidão por sua presença novamente. Eu que agradeço. Paula Geremida, e vem esclarecer um assunto que é muito polêmico: terapia de vivências passadas. Como que funciona isso, Paula? Explica para o nosso internauta. Bom, a terapia regressiva vivências passadas, ela é um recurso muito delicado, que exige muita responsabilidade do profissional que aplica essa, vou chamar de técnica, tá? Não é exatamente uma técnica, porque na verdade é uma terapia, é um processo terapêutico que o paciente se submete quando ele vem ao consultório. Daí você já entende que não dá para qualquer pessoa fazer e muito menos qualquer pessoa aplicar. Precisa ser um profissional habilitado, precisa ser um profissional formado. Aí pode ser um médico, pode ser um psicólogo, mas sempre profissionais da área de saúde que têm uma formação apropriada para isso, que sabe o que está fazendo. Infelizmente, hoje em dia nós temos inúmeras pessoas que estão aplicando técnicas, supostas técnicas regressivas, achando que vai surtir algum efeito e em alguns casos acaba complicando um pouquinho para o paciente. Mas esse paciente chega no consultório, ele vai passar por uma avaliação. Não dá para pensar assim, vamos lá fazer uma regressão, marcamos 1 hora, você vem, regride, vai embora e está tudo bem. Não, isso não existe. Olha que interessante, tá? hein? Isso não existe. Se por acaso, né, vocês conhecerem alguém, passarem por uma situação semelhante, tem que fugir. Porque não tem, isso é extremamente delicado. É muito importante, doutora, a senhora está abordando esse fato, porque hoje nós vemos na internet vários pseudos profissionais que colocam, inclusive, à disposição terapias regressivas, inclusive por via Skype. Então, assim, gostaria de saber a sua opinião para esclarecer o nosso público. Não, a palavra já disse, é um absurdo, né? Não tem como, porque nós vamos trabalhar com a mente do paciente. É uma técnica que vai fazer o paciente regredir cognitivamente e emocionalmente. Isso requer um local apropriado, requer recursos apropriados para fazer isso. Eu tenho que saber se aquele paciente pode ou não se submeter. Então, existe um processo de uma anamnese completa, que leva sessões para fazer, não é um dia só em que isso é feito. E aí, eu vou saber o que é que eu vou trabalhar com aquele paciente. Como que eu vou trabalhar, que direção que eu vou dar para aquilo. Agora, imagina se dá para fazer isso pela internet. Eu acho meio duvidoso Imagina também. se dá para fazer isso pelo Skype, naquela telinha, mesmo que você tenha uma tela grande de 32 polegadas, não tem como. Não existe a relação direta com o paciente, não existe a percepção da energia, a percepção, o olhar para a expressão do paciente. Não existe isso. Pela internet, não. É verdade. Doutora, quando que o paciente necessita de uma terapia regressiva? Olha, as indicações, elas são variadas, né, são vastas, mas tem muita contraindicação também. Né? Nós trabalhamos normalmente com o paciente que vem com um trauma ou com uma situação difícil que ele não consegue lidar. Uma situação complicada. Muitas pessoas procuram por dificuldade de relacionamento afetivo ou dificuldade de relacionamento sexual também. E às vezes a pessoa não sabe a origem daquilo. Tem um problema, está passando por uma dificuldade de relacionamento com uma pessoa, com um parente, com um amigo, e não consegue lidar com aquilo. Não sabe por que aquilo está acontecendo. Então, a terapia regressiva, muitas vezes, ela é aplicada para a pessoa buscar o entendimento da origem desse problema. Certo. Terapia regressiva é usada hipnose para fazer ou não? Hipnose é um recurso que, a meu modo de ver, ele não deve ser aplicado e não pode ser aplicado por qualquer pessoa. Existem pouquíssimos, mas pouquíssimos profissionais que têm condições de aplicar hipnose. Para vocês terem uma ideia, o próprio Freud abandonou a hipnose. E isso nós estamos falando de 100, 150 anos atrás. Por que ele abandonou? Porque ele percebeu que a própria pessoa falando o que ele chamava de associação livre ou livre associação, ela ia chegar no mesmo resultado, no mesmo conteúdo. Correto. Então não precisa dessa ponte que a hipnose estaria fazendo para chegar nesse resultado.
Quem estudou muito hipnose foi Charcot, então aplicou-se na época para estudo e depois ela foi abandonada. É claro que outros profissionais vieram a estudar a hipnose posteriormente, mas para a regressão de memória, nós utilizamos, o recurso que nós utilizamos é uma indução verbal. Correto. Então o paciente ele é convidado, né, a se deitar no local apropriado. É importante salientar que o paciente está deitado no consultório e não existe essa relação de toque. Eu não vou tocar no paciente, entendeu? Eu não vou pôr a mão no paciente. Eu vou trabalhar com ele sempre no plano verbal. Eu estou sentada, ele está deitado, existe todo um respeito em relação à individualidade do paciente. Eu vou fazer uma condução verbal e esse paciente vai entrar em estado alterado de consciência que vai levá-lo à regressão de memória. Certo. Doutora, uma pergunta que não quer calar. Vivências passadas nesta vida ou pode chegar em outras vidas? Olha, isso é uma questão de crença. Tá? Uma questão de crença. Isso é uma questão de crença. Há pacientes que não aceitam a ideia de vidas passadas e nem por isso eles deixam de ter uma elaboração que supostamente é vida passada. Tá? Certo. Pessoas que acreditam em vidas passadas, independente da denominação religiosa que a pessoa tenha, ou né, da religião que a pessoa faça parte, as pessoas que acreditam, elas vão ter mais facilidade de chegar a conteúdos que eu estou chamando aqui de suposto, tá? Porque, infelizmente, a gente não pode dizer que é e nem que não é, mas conteúdos que supostamente são de vidas passadas, mas sempre é cognitivo. Está na mente do paciente. Se é do passado ou se é do presente, não importa. Importa que resolva o problema que ele está. Né? Importa que ele vai chegar àquele conteúdo que gerou o problema em que ele está tendo dificuldade. Nós vamos fazer uma releitura, um reentendimento daquilo que ele vivenciou. E ele sai dessa regressão, e é importante lembrar que não é uma só. Claro. Tá? Não dá para ser uma só. Ele sai com um novo entendimento, o entendimento de hoje. Daquela pessoa adulta que está passando por aquele momento de regressão, ele sai com o entendimento atual. Não o entendimento de quando ele passou pelo problema, mas o entendimento atual. Ele vai elaborar novamente, ele vai ter um novo entendimento a respeito do que é, do problema que ele passou, e vai começar a agir na sua vida de acordo com esse entendimento novo. E assim ele vai criando mais resiliência, né? Vai, sem sombra de dúvida. Respostas muito melhores para a vida, tendo, né, uma assertividade, escolhas melhores. Claro que isso tudo é um processo, gente. Isso não é rápido. As sessões de terapia são várias sessões. Não dá para pensar que isso vai ser resolvido em uma semana, 15 dias, não dá. São, às vezes, meses, alguns anos até de terapia para o paciente poder começar a elaborar algumas coisas que estão sendo, que são difíceis. Deveria ser uma terapia mais rápida, mas a gente precisa ter muito cuidado, muito respeito com o paciente, na medida da dificuldade dele. Claro. Né? E também é importante salientar que é uma técnica que há que ter estudo para que possa executar e que não é uma brincadeira, é uma coisa extremamente séria e que tem que ter um profissional qualificado para fazer. Porque, inclusive, estava comentando com a doutora, nos bastidores, exatamente isso. Essa mistificação dos fatos que existe na questão da hipnose e na questão de terapias de vidas passadas. Eu falo vidas passadas porque é o que se vê na internet. É o que se fala mais. Todo mundo foi reis, mas escravo foi difícil a gente ver, né, doutora? E o que a gente encontra na regressão de memória são pessoas comuns, né? Quando o paciente chega no consultório, o que a gente vê? Gente comum. Pessoas que trabalham e que, nas suas experiências, são pessoas do dia a dia, trabalham, as donas de casa, o trabalhador, o operário, ou a pessoa que trabalha, né, que tem um cargo mais administrativo, mas são pessoas comuns. O que a senhora diria para o nosso internauta nesse minutinho final, que daqui a pouco nós vamos para o próximo bloco, para que ele tivesse esse conhecimento de TVP? Olha, tem material para ler, tem material para ler. Tem um livro que foi lançado recentemente de uma pessoa que eu tenho um profundo respeito em relação à regressão de memória, que é a Maria Júlia Pérez. Ela lançou um livro recentemente que fala, que ela explica todo o trabalho dela, toda a técnica, é a pessoa a qual eu sigo todo
toda a teoria, todo o trabalho. Então tem que ler, mas tem que ler material adequado. Não dá para ir na banca, comprar a revistinha e ler. Não dá. É isso aí, gente, porque aqui no Enigmas, espiritualidade é cultura. Vamos sair para um rápido intervalo e voltamos já com a Kátia de Gaia.